Ataque Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O ar, já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem a Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na batalha. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta nesta noite de quinta-feira, hoje feriado, né? Hoje, dia 11 de junho. Dia aí da Batalha de Riachuelo. Parabéns aí à Marinha do Brasil, a gloriosa Marinha do Brasil, em particular aí meu irmão, que é oficial da Marinha, como a minha cunhada também é Samanta, 2 oficiais aí da Marinha, comemorando esse 11 de junho, nesta quinta-feira. Prazer muito grande ter você, nosso telespectador, nosso internauta, aqui no Sem Pauta, e você podendo participar desde já, através do nosso WhatsApp, 991230237, 991230237, você participando e interagindo conosco. Mandar um abraço aqui para Ana Lúcia Teixeira, que está nos acompanhando. Obrigado, Ana Lúcia, pela audiência nesta quinta-feira. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui o advogado doutor José Roberto Chiarella, que gentilmente participa do nosso programa. Chiarella, prazer em revê-lo, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Sou eu que agradeço também os colegas aí que estão conosco esta noite, o Alexandre, o Marcos. Flávio, é sempre um prazer estar com você, viu? No programa. Muito bem, vamos ajudar naquilo que a gente puder. É verdade. Obrigado aí pela participação. Mandar um abraço aqui para o Robson Amador, já mandando aqui um salve aqui, um grande professor Chiarella. Obrigado, Robson, pela participação. Também conosco nesta quinta-feira, temos o prazer de receber mais uma vez aqui o Alexandre Mantovani, ele que é o diretor regional do BNI, está aqui conosco para poder bater um papo. Prazer em revelar, Alexandre. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer é meu. Flávio, uma ótima noite aos ouvintes, a todos, Chiarella também, Marco, Melhado, Flávio. É sempre um prazer aqui contribuir com esse público seleto e maravilhoso. Muito bem. Também conosco nesta quinta-feira, o nosso Alain Delon, lá de Pedro Toledo,
Marco Melhado, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado, vereador, pela participação aí. Um abraço, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Boa noite. Obrigado a todos, Chiarella, Mantovani, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, aos internautas, né, aos ouvintes. É um prazer sempre estar aqui podendo participar. Quase que eu não chego, mas deu tempo. É verdade. O Melhado aí sempre... Na estrada, eu estava em São Paulo hoje. São Paulo andou normal, né? Então hoje... Feriado aí para poder minimizar. Queria começar esse bate-papo pelo Alexandre Mantovani, nesse momento aí, momento único no mundo para todos nós, né, sem exceção. Como é que vocês têm administrado essa questão dessa pandemia mediante as reuniões que normalmente o BNI faz semanalmente, né, os encontros, o relacionamento? Como é que tem sido esse processo? Reuniões remotas, qual tem sido o resultado disso? Qual é a perspectiva? O brasileiro, por natureza, ele é muito otimista, independente do momento que ele enfrenta. Como é que você tem enxergado isso, Alexandre, na tua visão? Olha, vamos lá, Flávio, legal. Olha, no primeiro momento, eu me preocupei, né? Fiquei preocupado porque o BNI tem uma missão de levar, né, aos empresários uma metodologia e ajudá-los a crescer os negócios. E nosso modelo sempre foi o presencial há 35 anos, fazendo reuniões presenciais de networking, né, promovendo isso em mais de 70 países, e de repente a coisa mudou, né? Então, só que tivemos um certo ponto, apesar de toda essa questão triste que estamos vivendo, né, passando, caótica, tivemos a sorte de ser um dos últimos continentes a ser afetado, ou seja, lá na Ásia, quando começou, lá os BNIs haviam parado, a gente estava trabalhando, mas lá na China, onde tem BNI também, eles tiveram que parar. E com isso, lá o nosso headquarter, né, nos Estados Unidos, já em 15 dias conseguiu uma solução, conseguiu transformar tudo que nós fazemos no presencial para um modelo online. Então, toda aquela pauta que tínhamos já estruturada, nós transformamos ela para o modelo online, a China começou a aplicar e conforme foi vindo, né, expandindo aí esse isolamento aí em outros países, fomos adotando essa prática e hoje, né, o BNI, mais uma vez, ele mostra aqui que segue a cartilha, principalmente dos seus valores, né? A gente tem um dos nossos valores, tradição e inovação, né? E o BNI, mais uma vez, ele trouxe aí uma resposta muito rápida, Flávio, para uma solução, né? Para que a gente pudesse continuar esse trabalho de apoio. Aliás, mais do que nunca, é importante a continuidade, né? Visto que a gente jamais, a sociedade né, passou por algo parecido, então a gente precisava dar continuidade, precisávamos realmente achar uma solução. E o BNI foi rapidinho, ele trouxe solução. Hoje são 270 mil empresários ao redor do mundo que participam dessa rede. Nenhum país hoje tem reuniões presencial, nem aqueles que já passaram, né? A gente vê Nova Zelândia, que faz 2 semanas que não tem um caso de Covid, né? Nem lá está tendo presencial, porque o BNI preza pela saúde, realmente a segurança, em primeiro lugar dos seus integrantes. Então, e uma coisa interessante, chegou no Brasil, estamos aplicando, e uma coisa vem nos surpreendendo. Resultado, Flávio, está sendo fantástico, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. A gente já teve um aumento bem significativo dos negócios aí na Baixada Santista, através do online. Para ter ideia, nesses 3 março, abril e maio, fechamos mais de 6 milhões de reais de negócios trocados aí na rede, né? Então, aumentamos, no ano passado foi 4,2 milhões, ou seja, aumentamos mais de 1,8 milhões no mesmo né, nesses 3 meses agora, e aí também vem aquela coisa, parece que sempre, como dizem, né, depois da tempestade a bonança, depois de uma crise, oportunidades. E a gente vê que essa demanda reprimida, a gente vê já um movimento, um consumo já acontecendo grande. No primeiro momento houve um congelamento, mas está dando muito certo, Flávio. Está fantástico essa experiência, está muito bacana trabalhar assim, muito prático, muito produtivo, né? Sem essa questão de deslocamento, logística, está muito, muito interessante esse formato. Muito bem. Ô Melhado, como é que você enxerga isso? Porque em São Paulo começamos, aí o governo do estado começou a já retomar aí o comércio, né? Hoje o comércio abriu em muitas regiões, na nossa região, São Paulo também, e obviamente isso acaba fomentando a questão de a economia começar a girar. Esquecemos um pouco o agronegócio, porque é uma coisa que não parou, e você, como é considerado aí o rei do gado aí em Pedro Toledo, ou o rei do leite,
né? Mas, obviamente, você acaba acompanhando a economia como um todo. Qual a tua impressão em relação a São Paulo e a volta da economia, Melhado? Hoje nós tivemos uma reunião presencial, não tinha como, nós tínhamos alguns pontos a serem discutidos, e envolvendo outras pessoas, a gente foi obrigado a ter uma reunião presencial em São Paulo, porque não tinha outra saída, nós tivemos que fazer presencial. Nós estamos fazendo algumas reuniões, a maior parte das reuniões estão sendo online, mas em alguns casos a gente é obrigado a ter reunião presencial com toda a segurança, né, com máscara, distância e tudo mais. Mas eu queria só fazer um breve parênteses, porque nessa reunião hoje a gente acabou escutando algumas coisas que nos levam a refletir sobre como vai ser o amanhã, né? O que vai estar acontecendo com isso. E eu não vou citar o nome de empresa, mas tinha um grande CEO de uma empresa grande participando, e aí ele colocou que eles devem ficar, eles estão prontos para isso, até janeiro em home office. Eles gostaram dessa ideia, inclusive, provavelmente estarão devolvendo aí 2, 3 andares e vão trabalhar em home office. Só que eles acabaram descobrindo ou verificando um outro lado dessa situação toda. Ele nos colocou que, basicamente, 25% dos funcionários que trabalham nessa empresa, que estão na parte de operação, que poderiam estar em home office, possuem mais de 5 pessoas residindo na casa, ou não tem como fazer um escritório dentro da casa, ou porque a casa é pequena, ou porque tem problema de internet, ou porque tem muita gente morando na casa, ele não vai conseguir trabalhar. Isso nos leva a refletir, quer dizer, se nós vamos entrar nesse segmento de só home office, talvez a gente vai estar fazendo já uma seleção prévia, né? Na hora do currículo, coloque-se na sua casa, você tem um cômodo a mais, quantos moradores tem na casa. Olha que lado, que muitas vezes para nós é uma coisa que chega a ser normal, habitual, você entrar no seu escritório, dentro da sua casa, quarto, e poder trabalhar home office. A gente começa a imaginar que talvez existam pessoas que não consigam fazer isso. Uma outra dificuldade num país em desenvolvimento como o nosso, e o percentual é grande. O percentual não é pequeno, não. Mas o mercado está voltando e espero que essas expectativas aí de 7% a 9% de PIB negativo sejam erradas, né? Como várias situações ficaram no campo do achismo, para que a gente possa aí não perder 2020, né? A gente não pode perder um ano, não é realmente difícil para trabalhar. É verdade. Deixa eu mandar aqui uma boa noite para o Renato Espinosa, que está nos acompanhando. Obrigado, Renato. A Nadir da Silva também. Obrigado, Nadir. A Ana Lúcia também nos acompanha, Ana Lúcia Teixeira. E a Ana Lúcia pergunta o seguinte: o que vocês acham da abertura do comércio em Santos? Vamos falar do Chiarella. Chiarella, a Ana Lúcia pergunta: qual a tua opinião sobre a abertura do comércio que começou hoje, né, dia 11 de junho, no centro, definiu o horário lá das 11 às 17, e nos demais bairros da cidade de Santos foi das 13 às 19. A Ana Lúcia pergunta a sua opinião, Chiarella. Olha, vamos precisar retomar, é fato, não é? Agora, o governador, através lá das suas medidas de como ele está fazendo essas medições também, é uma questão muito pessoal ali, eu não quero entrar nesse detalhe, colocou lá, reformulou a nossa classificação para laranja, e aí começou a abrir essas possibilidades. É óbvio que eu acho que a retomada deve existir, mas a retomada ela só vai ser eficaz porque nós vamos continuar medindo, e a classificação laranja exige muito cuidado ainda. E esses cuidados, se não tiverem esses protocolos, nós vamos estar dando um passo para frente e 3 para trás. E aí os números vão apontar isso, né? A forma como a gente está vendo isso é o que vai sinalizar. É óbvio que quando você propõe, através de decretos, algo que os usos e costumes vão definir, ele tem que ter um e-mail eficaz
de fiscalizar. E esse meio eficaz é a hora onde ele não se pode brincar com a saúde pública, né? E não se pode brincar com a saúde, que nem eu sou professor, dou 6 aulas diariamente de forma remota, né? As coisas estão acontecendo desta maneira. O home office, você sabe que a gente é adepto a home office antes da reforma trabalhista, e ela veio e nos assegurou. E por conta desta questão da pandemia e do estado de calamidade, abriram algumas exceções da forma de aplicar o home office. Então, isso deve ser corrigido ao longo do tempo também. Mas eu acho que a retomada da economia, e reabertura do comércio, vai começar a revitalizar isso. O protocolo é algo que nos oferece a segurança. Se isso de fato acontecer, vai depender de cada um de nós, inclusive, né, para que faça isso de forma bem ordenada. Eu ainda acredito que nós vamos conseguir dar passos adiante nisso, né, na questão da pandemia. Tá. Vou mandar aqui um beijo aqui para a Tereza Lozano, que está nos acompanhando. Obrigado, Tereza, pela audiência. Flávio, falta consciência social em nossa cidade. A opinião aqui da Tereza Lozano. Tua impressão, Alexandre, respondendo aqui a pergunta da Ana Lúcia Teixeira, sua opinião sobre a abertura do comércio em Santos. Olha, Flávio, assim, eu lido aí com um grupo enorme de empresários, né, na Baixada, são quase 300 empresários, né, e a gente vê que alguns estão numa situação mais difícil do que outras, tudo depende aí muito do ramo de atividade, né, então a gente, de certa forma, a gente se solidariza, sim, com alguns, né, algumas situações bem críticas. Eu acho que, assim, tudo vai poder desde que haja consciência. Eu acho que a grande questão é consciência, né? Eu acho que a grande chave para a gente solucionar esse problema ou minimizar qualquer impacto é ter consciência não só do comerciante ali, do prestador de serviço, mas também da população, principalmente a população, né? Porque é uma rede, nós dependemos deles, né? O comerciante das pessoas, as pessoas da gente, né? De ter a disponibilidade dos produtos. Agora precisamos aí combinar, né? Temos que combinar como isso vai ser feito, né? Qual é a consciência? Qual o meu papel? Qual o seu papel como cidadão? Qual o meu papel como comerciante? Né? E para que a gente possa realmente transitar de forma segura e fazer a economia rodar, girar, viu, Flávio? Eu vejo que é uma questão muito de consciência e de educação agora, daqui para frente, muito forte. Legal. Mandar aqui um abraço para a Vanessa Morresi, que também está nos acompanhando. Grande Alexandre Mantovani sempre tem... Aqui cortou a mensagem. Sempre tem muito para contribuir com os empresários da região. Sucesso sempre. A Vanessa aqui participando. Obrigado, viu, Vanessa? Obrigado, Vanessa. Melhado, a tua impressão em relação à pergunta da Ana Lúcia, que é a abertura do comércio em Santos. Tua opinião? Tá mudo, Melhado. Tá mudo. Tem que desmutar. Agora sim. É que eu não sei se o som de você também está dando um chiado, mas o meu está muito chiado. Você pode repetir? Isso. A pergunta? A pergunta é em relação à Ana Lúcia Teixeira, a volta do comércio em Santos. A abertura. Flávio, eu entendo que é como o Mantovani falou. A gente tem que trabalhar com segurança, trabalhar com todos os protocolos. Eu penso que, pelo que a gente tem lido, que todos nós, ou seja, 86%, de 80% a 86% da população vai contrair esse vírus de uma maneira ou de outra, até a não ser que se descubra uma vacina antes. O que nós temos que fazer é estender o máximo possível para que a gente possa ter um tratamento mais adequado e ter vagas e tudo mais. Mas todos nós vamos acabar passando, porque é um vírus altamente contagioso, então não tem como fugir muito disso. Mas a tendência é que a gente se cuide, que a gente trabalhe com isso, porque quanto mais tempo for adiante, mais tempo nós teremos aí medicamentos, tratamentos diferenciados para que a gente possa passar numa boa. O que a gente tem ouvido é que para alguns é uma gripe mesmo, como foi colocado, igual é uma gripe, e para outros eu conversei com pessoas que até alucinações
tiveram por falta de oxigênio. Então, é muito preocupante a reação em cada um. Né? E isso a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes para nós não é nada e a gente está contaminando aí um parceiro, um amigo aí do nosso lado. Legal. A Maria de Fátima Moura participa do programa. Maria de Fátima, obrigado pela participação. Diz o seguinte: o Brasil é o único país a retomar as atividades com a curva de casos ascendente. Daqui a 15 dias vamos aguardar o resultado disso, diz a Maria de Fátima, que ela diz o seguinte ainda: infelizmente, quem deveria dar o exemplo e respeitar as medidas de isolamento não o faz. Então, é a opinião da Maria de Fátima. 19 horas e 26 minutos, 7h26 dessa noite de quinta-feira, batendo um papo aqui com o José Roberto Chiarella, advogado, que gentilmente participa do nosso programa. Participação aqui também do Alexandre Mantovani, diretor regional do BNI, e a participação aqui do empresário, o vereador Marco Melhado, lá da grande cidade de Pedro Toledo. Está em Pedro Toledo, está em São Paulo, Miami ou Santos, ô Melhado? Está em Toledo, né? Cheguei em Pedro Toledo agora, acabei de chegar em Pedro. Chegou em Pedro Toledo. Veio no seu jatinho lá particular de hoje de manhã, lá de Miami, 8 horas aí, pousou em Guarulhos e conseguiu chegar a tempo aqui. Mas, ô Chiarella, uma coisa que tem chamado a atenção hoje... Chiarella, uma coisa que tem chamado muita atenção nesse atual momento é a questão das fake news. Tem solução para isso, Chiarella? Em que momento a população no mundo, eu não estou falando isso no Brasil, mas no mundo, vai ter essa consciência? Lógico que não dá nem para comparar, mas fake news tem trazido uma série de problemas que as pessoas não têm dimensão. Fake news tem levado a mortes na nossa região, que já aconteceu, que foi o caso de Guarujá, que eu, infelizmente, às vezes eu cito aqui, que foi uma moça que foi espancada até a morte, confundida, uma pseudo-sequestradora no Rio de Janeiro, e tantos outros casos, empresas que já tiveram prejuízos a ponto de fechar o seu negócio por conta de fake news, e aí sem entrar no mérito do campo político, porque aí há mais de metro. Chiarella, qual a solução para a fake news? Bom, primeiro que quando se trata de consciência humana, é alguma coisa que é muito complexo a gente tentar arrumar uma solução de forma rápida, e é exatamente isso. Eu ainda sou adepto ao ponto de que a educação ainda é o melhor caminho. Além só do regramento, das regras e tudo, das leis, que certamente vão acontecer em breve, né? Teve aí ainda essa celeuma, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, vai entrar em vigor, vai nos auxiliar em alguma coisa. Os empresários, né, por sua vez, também vão poder lidar com isso e vão poder se proteger e proteger dados. Mas quando a gente trata de fake news, uma das pesquisas mais interessantes é que elas são disseminadas em grupos familiares. Isso que é interessante. Por que se dissemina nesses... Familiares, exatamente. O problema está em casa, então? É isso que você está falando? Não. Está na credibilidade de repasse da notícia. Entendeu? Porque, obviamente, aquele grupo, quando repassa, de quem você recebe, você imputa a credibilidade. O que acontece é o seguinte, a gente tem que começar a perceber que as notícias que são falsas, as fake news, elas são impactantes de alguma forma. E aí é isso que promove nessa morbidez humana de repassar aquilo que vira uma notícia estrondosa. A gente não vê nenhuma fake news quando a coisa tem um inverso, na ideia de que aquilo não é. Vamos lá, não vou nem tratar do nosso Supremo Tribunal Federal, por conta de não entrar em detalhes de como eles querem lidar com isso, nem das questões da chamada liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, porque aí vira um programa só para isso, uma grande discussão. Né? Você tem 1 minuto, Chiarella, então, em vez de um programa, 1 minuto para falar sobre isso. 1 minuto, vamos lá. O Marco Civil da Internet, que é o meio que se divulga isso, ele nasce como a chamada Constituição da internet, e o ponto maior dela é a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Agora, eu preciso ter mecanismos, tudo que a tecnologia cria de problema, ela tem solução, isso é fato. Agora, o que eu preciso é, de fato, conseguir algo que me leve a 2 momentos, né? A autoria, né? Eu tenho que, quando eu começo a descobrir a autoria, né? E o fato já está lá.
aí eu começo a criminalizar isso, e numa sequência, né? Então, nós já demos um grande avanço nos tribunais, quando em grupos de WhatsApp, por exemplo, o administrador, ele responde solidariamente por todos aqueles que deram o okzinho lá, que concordaram com determinado assunto, e a coisa está tomando um vulto realmente muito maior, e que a grande maioria desconhece esse fato. Mas é isso mesmo que vai acontecer. E o mais, né? Não sei se ainda acabou o minuto ou se eu consigo chegar. Estou correndo. Brincadeira. E mais que isso, né? Como todos, o Marcos Melhado falou, como o Alexandre Mantovani falou, né? O que a gente precisa é resgatar essa questão da consciência. Isso é muito difícil. Nós estamos vivendo hoje de forma isolada e umas características mudaram no nosso dia a dia, né? Nós corríamos muito antes. Aí isolou todo mundo. Passamos a correr dentro de casa. A correria não mudou. Então, todo mundo dentro do seu home office, ele trabalhando da mesma forma, talvez até mais, não é? Daquilo que vinha trabalhando anteriormente. E quando a gente trata mesmo da notícia, a gente tem que entender, tem que fiscalizar, tem que buscar autoria, porque a intenção, nós temos inteligência artificial que faz isso. E é esse que é o grande problema. Vamos tentar entender como que nós estamos lidando com esse mercado, como que nós estamos lidando com esta tecnologia da informação e quais os meios que eu consigo fazer para poder minimizar os efeitos dela. E precisa ter vontade política para isso. Legal, bacana. Antes do Alexandre, deixa eu passar a palavra para o Melhado sobre essa questão de fake news. Edson Ventura, grande radialista Edson Ventura participando. Obrigado, Edson, pela audiência. Ele pergunta o seguinte, pergunta para o doutor Melhado o que ele está comendo. Bom, pode ser queijo, ou ele vai comer queijo daqui a pouco, na fazenda dele, ou um Nelore, que ele cria lá gado Nelore. Então, só de qualidade lá na fazenda do Melhado. O Edson Ventura está mandando um abraço para você, Melhado. E o que você está comendo aí na fazenda? Acordamos muitos dias cedo com ela. Está cortando, não sei se está dando para ouvir, Melhado. Oi? Não estou ouvindo. Fala de novo, Melhado. Eu vou tentar, acho que está caindo um pouco sobre. Sim. Pronto. Enquanto ele volta, Alexandre Mantovani, tua impressão com relação à questão de fake news. Alexandre, como é que lida isso dentro do mundo empresarial, que obviamente vocês devem ter essa preocupação, motivo de palestra, de comentário, e ter essa preocupação da questão da fake news. Alexandre. Olha, pensando, né, fazendo esse paralelo no mundo empresarial, aí vem uma coisa que me surge agora, até pensando, reparei uma coisa, Flávio, eu não recebo esse tipo de notícia, tá? Estou fazendo aqui uma breve reflexão. Eu noto que eu não recebo muito de empresários isso. Como o Chiarelli falou, eu recebo mais de grupos, né, mais íntimos ali, de familiares, né, mais social do que empresarial. Aí eu acho que fica uma questão importante, né? Eu acho que a primeira coisa, as pessoas entenderem que o nosso tempo hoje é escasso. Se você demandar 5 minutos para ler uma notícia, sem qualificar, na verdade, ler por ler algum assunto, por exemplo, não importa nem a fonte, eu estou dizendo em geral, né? Seja qualquer fonte, uma fonte idônea, mas é um assunto que você não gosta, ou você não tem afinidade, ou você não te agrega naquele momento, então não tem porque você ler 5 minutos aquilo, escolha um outro assunto que te agrade. Então essa mania de querer ver tudo, pegar tudo e ler tudo, consumir tudo, acaba atrapalhando. E as fake news, eu acho que é uma coisa de você, muitas vezes, procurar... quero ver uma notícia, vai num site idôneo, veja lá a notícia do dia, né? Assine aí uma revista, um jornal, alguma coisa, né? Vem aqui no Sem Pauta, você vai ter informações de qualidade, né? Então, assim, a gente tem que ter esse filtro tem que partir da gente. E segundo, respeitar o próprio tempo, valorize o seu próprio tempo, né? Se você tem 5 minutos, 10, meia hora para ler, leia algo que vá agregar para você, não fique querendo... vai cuidar da vida dos outros ou saber tudo que acontece no mundo, que você vai cair nessas fake news, sem dúvida. Perfeitamente. Concordo com tudo que o Alexandre falou.
Muito bem. Melhado, tua posição aí. Bom, primeiro responde o que você come aí na fazenda, a pergunta aí do Edson Ventura. Voltou aí, tá? A gente está produzindo. Eu tô comendo muito queijo, falar pro Edson. Muito queijo, né? Graças a Deus. Tá certo. Ainda picota um pouco? Mas, Melhado, sobre fake news. Flávio, a gente tem sofrido bastante, até porque agora para nós, entra no período eleitoral, e você está criando aí umas pessoas extremamente maldosas atrás do celular ou atrás do computador, sem pensar no que está fazendo, no que pode gerar, que o outro do lado pode ter família, filhos, emprego. As pessoas não têm um mínimo grau de cidadania, quer dizer, virar todos agora, né? Eu não consigo entender. Para Querela, que é colega da gente, profissão, Querela, a gente, quando estudou, o seu professor disse também, a gente tinha um respeito pelo Superior Tribunal Federal, e não tinha um respeito pelo ministro, né? Hoje se perdeu tudo isso. Eu não entendo essa inversão de valores. Ele pode ter errado, mas ele não deixa de ser um ministro, ele não deixa de ser um senador, entendeu? E a gente perdeu tudo isso. Ele perdeu, como falava no interior, a gente perdeu a linha e o carretel, né? Ele não tem mais controle disso, né? É verdade. Eu tive hoje a oportunidade, Flávio, de conversar com o presidente do partido, Kassab. A gente conversou à tarde, a gente teve a oportunidade de estar com ele. Nós estávamos falando sobre a questão do 5G. Nós estamos num nível de começar a ter o 5G, que é, na verdade, a internet das coisas, né? E como é que vai ficar aí? Como é que vai ter essa situação, todo esse controle? Não controle, mas, na verdade, essa educação, né? Essa das pessoas, né? Precisa começar a pensar nisso, com certeza. Perfeito. Aliás, o Melhado, que é filiado ao PSD, do Gilberto Kassab, e o Gilberto Kassab acaba, na verdade, participando efetivamente agora do governo do Jair Bolsonaro, a qual terá um ministro, né? O deputado lá, Fábio Faria, vai assumir o Ministério das Comunicações aí em breve no governo do Jair Bolsonaro. Alexandre, eu queria ponderar com você o que me chamou a atenção quando a gente começou a bater um papo foi a questão das reuniões remotas. E aí eu queria complementar. Vocês pensam em manter a remota ou vai voltar à questão tradicional, Alexandre? Estão fazendo alguma reflexão sobre isso ou não? Já estamos, né? O BNI Internacional, né? Nosso headquarter que é lá nos Estados Unidos já tem feito isso. Eles têm lá um coeficiente, lá uma fórmula onde eles estão medindo, né, a questão de segurança, muito ligada aí ao que até a ONS aí ela propõe e tal, mas um pouco mais até conservadora, né? Porém, assim, Flávio, eu não vejo ainda para esse ano, eu honestamente não vejo expectativa de retorno esse ano ainda, porque realmente eles pensam em retornar quando tiverem certeza de que vão estar todos seguros naquele ambiente, né? Porque você sabe que estamos falando de network, né? Abraço, aperto de mão, conversa, café da manhã, olho no olho. Né? Diferente de uma entrevista, né? Diferente de você sentar numa entrevista que você não tem contato. O BNI é um contato mais próximo mesmo. Mais próximo, Então a gente tem feito tudo aqui para manter as pessoas seguras. Então eu vejo que, olha, é para o ano que vem e vai, né? Mas a gente pretende voltar sim. Mas, como eu te disse, os membros estão felizes, né? Estão produzindo, estão felizes, eles até... Alguns acham que ficou muito prático, muito fácil participar agora, inclusive, mais barato, porque a gente tinha sempre um custo de hotel, de estrutura, né? Agora não tem. Então, assim, eu acredito que vai melhorar ainda mais agora com a economia aí voltando, né? Os comércios reabrindo, os negócios vão intensificar mais ainda e vai ficar melhor do que já está. Né? Muito bem, 7h39, 21 minutos para as 8 da noite, nesta quinta-feira aqui, feriado. Temos o prazer de receber aqui o Alexandre Mantovani, ele que é o diretor regional do BNI, a participação aqui do vereador, empresário Marco Melhado. Qual foi o nome que eu dei para o Melhado? É Alain Delon, não? Qual foi, o Chiarella? Foi, Alexandre?
Foi, Alain Delon. Alain Delon. O Alain Delon aqui, Marco Melhado, participando do nosso programa, e a participação aqui do advogado José Roberto Chiarella. Pouca geração sabe quem é o Alain Delon ainda, hein, Flávio? Tem que começar a renovar. O pessoal está no Google buscando a informação aqui. A Ana Lúcia Teixeira, obrigado, Ana Lúcia, pela participação. Ela diz o seguinte: tem dúvida sobre a notícia? Pesquise antes de compartilhar. Tá certo. É isso aí que o próprio Alexandre comentou, que Chiarella tem que buscar a informação antes de repassar aí a informação. O Silvio participa do programa. Silvio Cida, obrigado. Grande amigo Marco Antônio, mandando um abraço aqui para o Marco Antônio Melhado. Obrigado, Silvio. E também o Roberto Fraga, nosso grande amigo, doutor vereador Marco Antônio Melhado. Um grande abraço e boa sorte na caminhada aqui. Você tem até amigo, hein, Melhado? Eu achei que não tivesse. Graças a Deus a gente tem amigos e eu fico muito feliz de tê-los aí, poder estar falando com eles. São pessoas do coração. Legal, bacana. O Chiarella, agora vamos mudar o foco aqui. Se nós estamos falando do BNI nessa questão remota, a perspectiva é que ao longo do ano, até o final do ano, permaneça assim, como é que é a questão da escola, dos alunos, da volta? Qual tem sido a receptividade com relação às aulas online? Qual é o teu sentimento, né? Outro dia rodou um vídeo, eu não sei se vocês viram, um vídeo de uma pós-graduação, num curso, enfim, era um desembargador que estava dando aula. E essas videoaulas hoje, todo mundo fecha o vídeo, você não vê a imagem, e só fica o microfone para poder ouvir, né? Aí, num dado momento, o desembargador estava falando, a tela ali escura, né? Só ele falando. Tem alguém aí, né? Não, tem, professor. Não, mas eu quero ver alguém. Aí apareceu uma moça, a moça estava lá assistindo a aula com um pombo. Ela tem 2 pombos de estimação dentro de casa, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, né? O desembargador tomou um susto. Mas é um pombo? É um pombo dentro de casa, eu tenho aqui. Então, como é que tem sido isso? Que era, na sua percepção, resultado aí entre ônus e bônus das aulas remotas hoje? Que era ela? Bom, primeiro nós precisamos separar bem o que é aula remota do que é EAD. EAD são aulas gravadas, onde, primeiro, nós temos uma distinção na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde ela não permite as aulas remotas para o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Nós estamos agora, né, num caráter emergencial, dentro de uma teoria mesmo da imprevisibilidade, e dando a eles, de fato, alguma coisa para não parar os estudos, né? E não misturar uma coisa com a outra. Agora, tem umas questões que são muito interessantes nisso. Eu tenho que olhar para esse estágio da educação por 2 pontos, não é? Aqueles que têm o privilégio de ter acesso a banco de dados de internet, eles vão ter essa facilidade. Agora, mas eu tenho que perceber que tanto o município quanto o Estado não tem dado para isso para a grande maioria dos educandos. Isso é um problema sério. Então, eu estou criando cada vez mais um distanciamento. E isso não vai poder continuar como está. A rede particular de ensino está dando um show, porque ela coloca a aula ao vivo, ela disponibiliza plataformas e essas coisas vão sendo equilibradas. É óbvio que os alunos, eles não têm, no meu ponto de vista, como professor, perda pedagógica. É o contrário. Eu acho que eles continuam tendo essa... O que nós temos é esta ideia de trabalhar algumas capacidades socioemocionais que esse relacionamento acaba perdendo um pouco. Mas eu sei que esses nossos estudantes não vão ser os mesmos também, na nossa retomada. Aí nós vamos poder equilibrar essas relações, tanto no remoto, como em qualquer segmento social, não é? Nós vamos ter que rever essas coisas e equilibrar isso, porque esses 2 pontos são extremamente importantes. Mas eu queria destacar mais na educação, é o papel ineficaz que o Estado tem. Esse aqui é um ponto de vista muito meu, pessoal, e eu não erro em falar, porque a gente observa a educação em todos os segmentos, inclusive no município de Santos, né? Das dificuldades que tem. Por quê? Aonde eu vou ter acesso para poder, e aonde eu tenho um professor que trocou o pneu do carro com ele andando, para poder se preparar dentro das plataformas, para poder preparar suas aulas, disponibilizá-las e trazer a atenção, como nós estamos fazendo agora, não é? Nós já tínhamos lá algumas questões, né, quando nós falamos das aulas híbridas,
híbridas, uma série de outras questões. Nós vamos mudar a questão da educação. Nós estamos mudando a questão de entender ou aprender, né? Que vai ser muito mais além do que passar simplesmente conteúdo, né? A gente vê lá o BNI, que é um trabalho excepcional, que tem aquele marketing boca a boca. É óbvio que essas duas coisas elas vão se equilibrar no futuro. Esse momento vai poder usar bastante, porque dominam a ferramenta, e o outro momento muito mais valorizado, que é o momento de estar próximo. Então, eu acredito nesse meio, né, nesse mecanismo. E a educação ainda tem deixado muito a desejar. Nós fizemos programas outras vezes, né, Flávio, que nós falamos muito da neutralidade de rede, que era uma questão que nós estávamos discutindo lá antes do Marco Civil da Internet, né? Está aí. Agora está aqui e não tem neutralidade. Aí tem gente que não tem dados para poder estudar de verdade. A Estela Camargo participa do programa. Abraço ao doutor Melhado, Estela Camargo. Tem até fã-clube, hein, o Melhado? E o Roberto Fraga. O Roberto Fraga faz uma pergunta aqui para o Melhado. Obrigado, Roberto. Como termina a guerra entre as cidades da Baixada Santista e o governador Dória? Temos um desgaste grande no comércio e na vida do cidadão da Baixada Santista. O Roberto Fraga pergunta, Melhado, qual a tua visão com relação a isso? Tem briga ou não tem briga? Tem bastante briga, né, Flávio? Até porque nós estamos aí conversando com os empresários. Você tem hoje empréstimos que o governo federal está disponibilizando via BNDES, mas enquanto a cidade estiver nesse sistema de fechado, sem poder liberar, esses empréstimos não vão ser liberados. Então, você entra numa situação bastante complicada, porque nós temos que trabalhar, o mercado tem que abrir, nós temos que ir à frente, com todo cuidado, mas o mercado tem que começar a rodar. Nós não podemos pensar nunca em 9% de PIB negativo, e nessa expectativa você estaria falando em basicamente 30 milhões de empregados. Quer dizer, a grande preocupação, então, agora já não é mais a crise da saúde, vai ser a crise financeira. Né? É difícil você pensar como é que vai funcionar isso. O dia de amanhã sempre um pensamento. Porque quando você sai dessa guerra, com certeza você sai diferente. Isso é uma guerra. Você vai ter que sair de atitudes diferentes, maneiras diferentes de encarar o mercado, a comercialização diferente. Tem muita gente se reinventando, restaurantes que tinham self-service. Hoje não tem mais como trabalhar nesse tipo de sistema, então tem que inventar esse sistema. Então, assim, é muita mudança, Flávio. É uma mudança grande, a gente vai ter que se remodelar. A ponto de que até os relacionamentos, né, o doutor Carela estava falando, também, as nossas reuniões realmente, você tem razão, ficaram mais práticas, né? Hoje a gente não tem mais aquele tempinho do café, da água, a gente entra online e entra para resolver o problema, acabou o problema, desliga e acabou. Mas se você levar para o outro lado, né, talvez eu e o doutor Carela um pouco mais experientes aí na vida, que a grande parte dos relacionamentos das pessoas aconteciam dentro do trabalho. Você tem aí, inclusive, né, casamentos, namoros e tudo mais, aconteceu dentro do trabalho, que era o local que você ficava mais tempo. E agora, como é que a gente fica? Como é que essas pessoas vão transitar com tudo isso? Essa solidão, essa questão motivacional, psicológica, é uma mudança muito grande. Não é, eu entendo que é tão simples quanto transformarmos em home office. É uma mudança grande. E o mercado para. O Flávio me permite só uma coisinha lá para falar para o Marco Mercado. Nós também somos do tempo que a gente punha a palha de aço na ponta da antena para poder melhorar a imagem da nossa TV, viu? Mas o Melhado falou uma coisa que é interessante e cabe aqui uma reflexão. O home office já ficou claro o seguinte: a demanda é muito maior, você trabalha muito mais no home office do que na própria empresa de maneira física, e o home office ele pode levar a um isolamento e até, ousaria dizer, a depressão, porque você não tem o contato com o amigo, você não levanta para tomar um café. Tudo bem, aquele que tem família, que tem esposa, tudo, mas muitas pessoas às vezes são isoladas. Então ela vai continuar isolada por 24 horas.
Né? Então, mas, Flávio, me permita uma coisa aqui. Tem que medir essa questão do home office. Pois não, Querela? Desculpe interromper, mas nós temos legislação que protege o trabalhador. Essa que é a grande verdade dentro do home office. Ela está acontecendo hoje de forma atabalhoada por conta do estado de calamidade pública que afastou a regra. Mas a regra existe para proteger o trabalhador. Exatamente. Tem um regramento, né? Perfeito. A Ana Lúcia participa do programa. Obrigado, Ana. Ela diz o seguinte: devido às mudanças das aulas e dificuldades dos alunos estudarem, para qual data vocês entendem que deveria ser aplicado o Enem? Dezembro deste ano, janeiro ou maio de 21? O Ministério da Educação vai abrir isso para os alunos, fazer uma consulta para poder ter esse sentimento. Tua opinião, Querela? Enem em dezembro, janeiro ou maio do ano que vem? Pois é, nós criamos uma disparidade, né? Nós criamos aqui um problema sério, porque nós tivemos parte dos nossos estudantes sem a oportunidade de estudar. É óbvio que a nota de corte nos vestibulares vão mudar. Elas vão mudar mesmo, né? Enquanto a gente quer majorar a nota de corte, nós vamos ter uma nota de corte diminuída. Eu acho que esse momento é um momento de muita reflexão, de entender por quê. Nós temos uma questão dicotômica e onde a gente não pode pegar os mais vulneráveis e os tornar cada vez mais vulneráveis. Eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que tomar um cuidado nisso. E o governo precisa estar, o Ministério da Educação principalmente, precisa estar atento ao que... Agora, quando os governos estaduais não voltarem a acabar com essa... Se conversar de verdade para ter números exatos e não ficar encobrindo o que eu fingi que dei de aula com aquele que fingiu que aprendeu, eu vou ter um resultado na ponta que é extremamente prejudicial para o meu país. Meu país precisa ter gente informada, gente educada. É só assim que eu mudo essa nação. Mas qual a tua opinião em relação à pergunta da Ana? Em dezembro, janeiro ou maio? Não faço esse ano. Jogo para o ano que vem. Para o ano que vem. Qual a tua opinião, Alexandre, com relação a essa questão do Enem, a pergunta da Ana Lúcia? Tá prejudicado, né? Sem dúvida. Exceto aquele aluno muito disciplinado aí que aproveitou o tempo para estudar, e, enfim, né? Mas está prejudicado, sem sombra de dúvida. Perfeito. Melhado, tua opinião com relação à questão do Enem? A pergunta da Ana Lúcia. Eu sou, como que ela falou, eu também acho que ele tem que ser repensado, até porque você tem um problema social sério aí, né? Até a Estela, que aí é diretora do serviço da questão social da cidade, é o que o município mais vai sofrer. A gente discute muito essa questão do governo federal, discutindo com o governo estadual, como que ela falou, mas essa doença está no município. O Estado e a federação não ficam doentes. Quem vai penar, quem está penando são os prefeitos e as suas secretarias, os seus diretores, porque é aqui que a doença está, não é lá em cima. Legal. Tem a pergunta aqui, o Roberto ainda diz o seguinte: doutor Melhado, uma novidade. Um passarinho, não é pombo, é passarinho, tá, Melhado? Contou que você tem recebido apoio de partidos políticos para uma possível candidatura majoritária no município de Pedro Toledo. Apoio da estadual dos partidos. Que mérito. Como é que é essa história aí, Melhado? Você é vereador hoje em Pedro Toledo e pretende sair pré-candidato a prefeito em Pedro Toledo? Eu coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje nós tivemos até uma reunião em São Paulo, mas nós tivemos a reunião no Avante também, conversando com o Avante. E a gente tem conversado com outros partidos para que a gente possa unir essa situação. É a hora, eu acho que, e começa a se enxergar isso, que da gente conversar, que não vai ser hora de discutir, não. Nós temos uma pós-guerra aí a partir daqui nos próximos meses, e se nós não tivermos um governo técnico, planejado, administrado, nós teremos vários problemas. Legal. Alexandre, uma coisa que tem chamado a atenção agora é que os empresários vão procurar buscar o máximo, que é resgatar o seu cliente. E aí você tem várias formas. Você tem o anúncio, você tem o boca a boca, você tem o contato, você tem promoções.
E o BNI, eu tenho certeza que é uma ferramenta muito interessante, até pelos números que você apresenta, para poder buscar isso. Você tem sentido, independente desse momento que nós estamos vivendo, uma possibilidade, um crescimento de novas empresas adentrar o BNI? Isso é uma questão. Uma outra questão. Nós estamos falando de Baixada Santista, mas tem o Vale do Ribeira. Tem BNI no Vale do Ribeira, Alexandre? Então, vou começar respondendo pela última. Não tem, mas temos muito interesse, na verdade, em alcançar o Vale do Ribeira, porque... Você está vendo o sorriso? Você está vendo o sorriso largo do Melhado? O Melhado agora abriu de ponta a ponta, sumiu com o bigode dele. Né? Olha os dentes dele aparecendo ali. Vou lá com ele. Vamos comer um queijinho junto, Melhado. Eu tenho muito interesse, porque a minha área de atuação é de Bertioga até realmente registro, né? Então, por hora, a gente chegou até Praia Grande, né? Nesses 7 anos de trabalho, né? Estamos já expandindo para Itanhaém, Cubatão, mas a gente chegou até Praia Grande, mas a ideia é que a gente vai expandindo ali organicamente, mas eu tenho muito interesse em ir para o Vale do Ribeira, até porque, né, Flávio, a ideia do BNI é criar uma rede de conexão. E se a gente, através do BNI, a gente consegue conectar a Baixada com o Vale do Ribeira, né? Com esses empresários que são de qualidade toda, a gente consegue fazer uma rede de conexão e atender as demandas de lá para cá e daqui para lá, né? Então, de profissionais e tudo. Então, é bem interessante a gente chegar. Com relação ao aumento, a gente tinha um plano nesse ano na Baixada de dobrar de tamanho. Não vamos conseguir, na verdade, atingir, mas eu creio que a gente consiga alcançar pelo menos 50% desse plano. Tem crescido o BNI nesse... algo interessante tem acontecido, viu, Flávio, que os membros estão ficando mais agora. Vamos falar da taxa de retenção, né? Já que você falou em cliente, a gente também mede taxa de retenção. A nossa taxa de retenção aumentou nesses 4 meses para cá, principalmente nos 3 meses para cá, aumentou consideravelmente. E temos tido bastante empresários procurando realmente, acho que essa alternativa, porque acho que caiu a ficha do pessoal. Poxa, isso aqui eu não sei quando vai parar, não sei quando vai acabar, eu não sei o que vai acontecer quando voltar, e eu não vou ficar parado, né? Então, está caindo as fichinhas do pessoal, eles estão... Realmente, em março foi bem difícil, porque a gente ainda não sabia o que ia acontecer, né, os empresários, mas agora caiu a fichinha e que, assim, preciso retomar, viu? Então, eu vejo que o BNI vai crescer muito ainda, e assim, Flávio... O empresário tem que fazer também as outras formas de divulgar, não é só BNI. BNI ele não surgiu para salvar ninguém, tirar ninguém do poço, não. O empresário tem que fazer a lição de casa. É uma ferramenta, mas ele tem que continuar fazendo o marketing digital dele, fazendo lá a panfletagem dele, o marketing offline dele. Isso aqui é mais uma ferramenta. A gente não está aqui para salvar ninguém. A gente vai ajuda muito em vários aspectos, até no desenvolvimento pessoal e profissional, né, a gente tem uma plataforma EAD, inclusive, com muito conteúdo que o empresário tem acesso, mas a gente não está aqui para assumir essa responsabilidade, mas a gente vai caminhar junto. Muito bem, eu acho que acaba sendo importante, e quando você fala que vocês tinham a meta de dobrar e vocês chegaram já a 50%, posso dizer, sem sombra nenhuma de erro, Alexandre, que você é um privilegiado. Nesse cenário que nós enfrentamos agora, quando você fala que aumentou, só o fato de você reter, você já é um vencedor. Quando você fala que aumentou e bate 50%, então, sem sombra de dúvida, você só está perdendo para o Melhado, porque a produção de leite, carne que ele está fazendo diariamente é um negócio estupendo, é uma coisa fora da realidade. O sorriso do Melhado, não sei se vocês já perceberam, os internautas, quando ele abre o sorriso, você já está entendendo a magnitude daquilo que eu falo. Depois dizem que eu falo demais. Mas aí o sorriso acaba entregando literalmente isso a respeito. Ô Flávio, eu queria só fazer mais uma colocação, até tem a ver com uma das primeiras perguntas lá que a gente falou um pouquinho de comércio e de segurança. Eu acho que uma grande também estratégia vai ser o quanto que cada empresário, o comércio, vai investir em segurança agora para o seu consumidor. Isso vai ser mais um ponto estratégico de marketing, porque com certeza o consumidor... Entre escolher a porta A ou a porta B, ele vai na porta que, a princípio, aparenta ser mais segura para poder entrar, transitar, tem protocolos melhores. E não é cumprir só a tabela, não. Cumprir a tabelinha, não. Mas se puder fazer mais, estou 200% aqui garantindo, 300%, é melhor, porque isso vai ser um grande diferencial.
E o acostamento da pista que vai ali para Petuleta e Taririta, ele fica bloqueado porque os carros já vão fazendo fila para entrar no laticínio do Melhado. Eles sabem a qualidade da segurança do produto, então fazem fila lá para comprar. Antes de passar para o Melhado, são 8 horas da noite, vamos seguir um pouquinho mais. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Tiago Barbosa. Obrigado, Tiago Barbosa, pela audiência. Parabéns aqui ao doutor Marco Melhado. A Ana Lúcia, ela complementa. Corretíssimo. Minha filha luta para entrar em medicina e acha que deve ser em maio do ano que vem o Enem, na opinião dela. E olha que está estudando, mas está passando... mas está pensando nos que não podem. E ela complementa, ela deve ser uma empreendedora, ela diz o seguinte: eu comecei um plano B. Faz 2 semanas um delivery de drinks e gostaria muito de ganhar um treinamento do BNI. Ana Lúcia, você não precisa ganhar, você pode entrar em contato, o Alexandre vai deixar o contato, aí você entra em contato ou passamos o seu contato para você poder, e o Alexandre vai te dar um norte com relação a isso, sem problema nenhum. Antes de passar para o Melhado, Chiarella, eu tenho observado, e eu aproveito esse gancho da Ana Lúcia, que ela fala do plano B, olha como são interessantes aqui, o Alexandre já colocou o celular dele rápido. Ana Lúcia, nos comentários já está o telefone do Alexandre, é só entrar em contato aí para poder te nortear. Mas o que eu tenho percebido, a reinvenção hoje das pessoas. Aquela pessoa que é empresário do ramo de imóveis, está pensando na gastronomia, aquela que é da gastronomia pensa na parte de conceito da parte esportiva, a reinvenção de vários profissionais. Você acha que também é importante se reinventar dentro da área do direito? Qual a tua opinião com relação a isso, Chiarella? Não tenho dúvida. Isso aí são para todos os segmentos sociais, né? E esse reinventar é entender o momento, entender as novas gerações, as novas linguagens e participar junto com elas nessas transformações. A gente brincou lá, né, do Bombril na antena, lá, daquelas coisas que mas é uma forma de linguagem que demonstra efetivamente o que essas gerações estão falando, que nem o Alexandre, aqui é o mais novo, não é? Mas não, quando ele falou... Mais novo não, como mais novo? Não, mais novo depois de você, Flávio. Depois de você, Flávio. Tá, agora sim. Né? Já ia depois, derrubar. A ordem, assim, sou eu mais velho, aí você, o Alexandre, vou deixar o Marco para depois, também você bonito. Aí o que acontece? Ele usou um termo interessantíssimo, que ele falou assim, olha, caiu a ficha, né? Está caindo a ficha. E cair a ficha para nós eram aquelas fichas do orelhão que duravam 3 minutos e eu precisava de um monte para falar para namorar. Então, quando a gente vai reinventando essas questões, nós estamos falando também uma forma de linguagem. Por quê? O judiciário está todo ele, de fato, né, hoje digitalizado. Né? Algumas coisas ainda estão mudando. Formas de você trazer o seu cliente, de dar ao seu cliente o retorno imediato das coisas que tem. Eu entendo que nós vamos caminhar por uma arbitragem. O juízo arbitral é o melhor caminho entre todos eles. É a minha forma de ver isso. Né? A mesa é o melhor lugar para se estabelecer conversas antes do litígio. E esta forma de ver um judiciário diferente é quando eu torno esse judiciário eficaz. Se eu tenho respondido imediatamente àqueles atos que são ilícitos ou que precisam de reparo, tanto, vamos falar na esfera civil, né? Quanto mais eficaz, mais perto eu tenho de uma composição. Quanto mais longo isso, mais a advocacia vai acabar se reinventando nesse sentido. É o meu ponto de vista. Agora, é difícil, está muito difícil para eles, inclusive, né? Sim. O Melhado, ele é advogado de formação, mas o negócio dele realmente é empresariado, né? O direito ele usa apenas como um hobby aí, nas horas vagas, em relação à questão do direito. Mas ele usa para se defender, né? A questão da reinvenção e a provocação que eu fiz do BNI do Vale do Ribeira, Melhado. Então, do que eu estava explicando um pouco a ligação, mas do que eu escutei uma parte. Tirando a questão do rito, né, o doutor Chiarella, do rito processual, que esse muda um pouco menos,
Mas o advogado que está ligado ao mundo empresarial, que está atrapalhando com o direito empresarial, se ele não conhecer o cliente dele, se ele não conhecer o que está acontecendo, ele não consegue assessorar, ele não consegue dar consultoria nesse sentido. Então, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo sobre startup, momentos diferentes do mercado, o que fazer, investimento, os fundos estão olhando o país, até porque essa questão de mudança do dólar, como um país que dá para se pensar em investir. Lógico, a gente precisa de uma segurança jurídica, que a gente ainda não tem essa segurança jurídica com relação aos nossos contratos, mas, não obstante a tudo isso, é um mercado extremamente interessante para se investir. E aí a gente tem sentido aí nessas últimas 2 semanas uma movimentação muito grande de fundos, tanto europeus, Singapura e uma série, tentando olhar o mercado de uma maneira diferente. E nesse aspecto, o advogado tem que se reinventar, ele não pode ficar parado, né? Volto, tirando a questão do ritmo processual, o resto ele tem que aprender o que o mercado está fazendo. Agora, Montovani, talvez seja uma sensibilidade minha, não sei, eu posso estar errado, como pensando aí na questão do bombril na parte de aço na antena, mas o que eu começo a sentir é que o consumidor ele tá saindo dessa situação toda um pouco mais conservador do que ele entrou. Me parece, né, não posso ter uma sensação diferente, que aquela situação de você comprar o pão na padaria da esquina, de falar bom dia, ou de pegar o leite ali, ou de comprar naquele restaurante, de conversar com algumas pessoas, mesmo que com máscara e tudo, está dando uma sensação de segurança para as pessoas. Eu vejo aí, e aí eu tenho visto alguns comércios, tenho conversado, que realmente não perderam cliente, Flávio. Muito pelo contrário, alguns clientes estão sendo resgatados sem ele estar buscando. É uma sensação minha errada, ou Alexandre, ou realmente está acontecendo isso? Nós estamos aí resgatando um lado conservador nosso com relação ao comércio, principalmente comércio local. Legal. Meliador, olha, eu não sei se essa questão da ser conservador, eu acho que é mais receio com relação à própria pandemia, aí, o vírus e tudo, porque eu tenho visto os empresários também que estão em atividade com alguns cuidados até essenciais, aí, normais, mas estão na rua, aí o cara está no carro e está fazendo, e eu acho que a maioria, igual eu sou uma pessoa que eu realmente estou reclusa, eu estou respeitando a quarentena, só vou ver meus pais, os meus sogros, né? Mas a gente está num processo realmente assim, eu compro tudo, recebo em casa, até, né, tenho feito exercícios em casa, atividade física em casa, alongamentos para tentar manter aí pelo menos o corpo doendo um pouco menos, porque é o dia inteiro sentado, né? A gente fica até... Mas assim, eu tenho respeitado. Eu tô realmente, assim, a hora que falarem, tá seguro ir para um shopping, eu vou sair, vou fazer umas comprinhas, eu tô muito afim de comprar um sapato, comprar algumas coisas, para poder ter o prazer de comprar de novo, sabe, numa loja. Mas assim, por hora eu acho que não é seguro. Então eu não sei que tipo de... A pessoa está conservadora por causa de visão de negócio ou questão de saúde, né? É difícil a gente pegar, talvez seja um pouco das duas coisas, né? Porque muitos passaram por um período aí de seca, né? Um período de recessão, falta de dinheiro muito grande. Talvez as pessoas agora tomem decisões mais pensadas, né? Mais planejadas. Né? Então, eu acho que vai ter um cuidado. Vai ter um cuidado maior a partir de agora em relação a tomar as decisões. Estamos chegando ao final do programa, só que o Melhado não respondeu a questão do Vale do Ribeira lá do BNI. Como é que ficou isso, Melhado? Você faz o contato depois com o Alexandre? Opa! Não, Alexandre, eu acho que o Vale do Ribeira você tem aí um campo a ser buscado muito interessante. É uma área, é uma região com uma preservação muito grande, quer dizer, investir na questão do turismo, na questão do meio ambiente, que a gente também está aprendendo a dar valor. Eu acho que também a gente entra numa fase, e a gente tem visto isso, voltando à questão do mercado, as pessoas querendo saber a origem do
alimento, como é feito, o que acontece. Então, essa questão da preservação do meio ambiente, isso tudo vem muito forte. Eu acho que você tem um empresariado forte, uma região muito boa para investir, principalmente nessa questão do meio ambiente, turismo, e você tem tido aqui empresários realmente de ponta para que a gente possa fazer isso. Pô, que bom, Melhado. Estou à disposição, viu? Isso é bom. Agora, ô Melhado, para ele poder pousar aí no Vale do Ribeira, ele precisa de um L ponto. Você passa as coordenadas para ele depois, para ele poder pousar aí na fazenda, tá bom? Ô, beleza. Manda me buscar. Querela, estamos chegando no final do programa aqui, programa dinâmico, né? Já passou aí 1h05 aqui, mas a gente agradece aí a participação de todos aí. Obrigado por esse feriado aí, tá batendo papo conosco, viu, Querela? Imagina, eu que agradeço, uma honra estar com o Marcos Melhado, com o Alexandre Mantovani, ele só enriquece, a gente aprende bastante com eles, né? Isso é muito importante, e também os internautas que nos acompanharam. Eu sou um homem extremamente otimista, Flávio. Sabe que professor, ele tem a sua natureza otimista, que acredita mesmo na mudança através da educação, né? O meu copo d'água na metade está sempre quase cheio, e é assim que ele vai continuar. E nesse momento que nós vamos viver pós-guerra, de fato, que é assim que a gente tem que interpretar isso, que nós estamos vivendo, mas nós vamos sair vencedores, a gente consegue. Trabalhando e estudando, não dá erro para ninguém. O caminho é esse, é trabalho e estudo. Muito bem, obrigado. A Ana Lúcia ainda coloca aqui. Boa noite a todos e me desculpem por eu falar demais. Excelente programa. Nada, não falar, a sua participação, como colocou aqui o Alexandre, é sensacional. Obrigado. Ô, Chiarella, você gosta de queijo ou não? Muito. O Melhado tinha feito um compromisso em fevereiro. Eu sou um italiano. Ele ficou de trazer queijo para o programa, né? Até agora, já está há 4 meses nesse processo, até agora, queijo que é bom, nada. No próximo programa... De qualidade como é o dele, pode vir, sem problema nenhum. Na quinta-feira ele vai ficar comendo queijo do lado da mesa dele, comendo queijo e fazendo um programa. Vai ver só. Obrigado, viu, Chiarella? Um abraço e até a próxima. Obrigado vocês. Obrigado. Alexandre Mantovani, obrigado pela participação aí, um abraço até a próxima. Queria que você deixasse o contato aí do BNI para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, Alexandre. Sim, ok. Pessoal, obrigado a todos, Chiarella aí, Melhado e Flávio, mais uma vez aí por estar aqui com vocês contribuindo. Contato é Alexandre Mantovani, meu celular é 11 96893 6980. Pode falar direto comigo, eu faço questão de esclarecer qualquer dúvida e atender a todos. Obrigado, legal. Viu? O Valdecir Mantovani também está mandando um parabéns aqui. É parente, Valdecir? Meu pai, né? Seu Valdecir. Obrigado. Seu Valdecir. Vocês, viu? Curtindo. Você gosta de queijo, Alexandre? Muito. Principalmente da região de registro ali, friozinho. Melhado, eu quero ver quando é que você vai mandar entregar o queijo, viu, Melhado? Obrigado, um abraço. Um abraço. Gente, obrigado a tudo aí. Obrigado, Chiarella, Mantovani, Fábio, internautas de Pedro de Toledo, do Vale do Ribeira. É muito bom estar com todos vocês. Um abraço a todos. Muito bem. Todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã a partir das 7 da noite para mais um programa Sem Pauta. Amanhã é o dia da mulherada falando aqui na sexta-feira. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.